Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, O Papo com a Bia. Hoje nós estamos aqui na Ocupacional Center. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos exames, da avaliação médica e de muitas informações relevantes para a segurança no nosso ambiente de trabalho. Nosso primeiro convidado de hoje é o Dr. Jaurinho Campanha e ele vai nos dar uma visão mais profunda sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho. Eu quero te agradecer, Dr. Jaurinho, pela presença e gostaria que o senhor falasse para a gente por que é tão importante essa questão da prevenção dos acidentes de trabalho no dia a dia das empresas. Ok, eu agradeço também o convite, é um assunto extremamente importante. A prevenção de acidente de trabalho tem vários aspectos que precisam ser analisados. Primeiro, o mais importante, que é a saúde e a integridade do trabalhador, que a empresa tem obrigação de preservar. E dentro desse item, a empresa tem que se valer de várias técnicas, né? No sistema organizacional, por exemplo, né? Está bem organizada. Os maquinários estejam em bom estado de conservação. O ambiente, né? Como o ambiente de trabalho, né? Com boa luminosidade, de preferência sem ruído excessivo, para que, né, as questões de ergonomia também são importantes. Sentar, ter acesso a, por exemplo, quando usa muito computador, não pode ficar muito acima, não pode ficar abaixo, não, e fica olhando. Então, são várias coisas. Além disso, a empresa também tem que investir propriamente na saúde do trabalhador. Hoje, a legislação manda que a empresa faça os exames. Primeiro, para admitir, que é o exame admissional. Segundo, para demitir, que são os exames demissionais. Os exames periódicos são muito importantes. Cada tipo de atividade, dependendo da atividade da empresa, dependendo do risco que tem naquela atividade, né, os exames periódicos podem ser anuais ou até bianuais. Tudo isso depende principalmente de uma avaliação preliminar que tem que ser feita na empresa, pela empresa, para avaliar justamente esses riscos. Precisa fazer esse programa de avaliação de riscos e depois desse programa, né, instituir os outros programas. O programa de controle médico ocupacional, que é o PCMSO. O LTCAT também é um documento importante, porque vai definir a questão da aposentadoria especial, né, algumas atividades, né, o funcionário tem direito a uma aposentadoria especial. Isso requer que a empresa faça um recolhimento também especial. Então impacta também na questão financeira da empresa, né? E principalmente também, hoje com essa introdução do E-Social, né, existe a questão das penalidades. A empresa que não cumpre com as obrigações legais, que isso é uma lei, né, uma legislação, que é controlada especialmente pela Receita Federal, então não é uma coisa para brincar, né? Exatamente, precisa ser vista com muita seriedade. Ela vai impactar também nessa questão financeira, entendeu? E isso a empresa tem que ver com muito cuidado, porque a penalidade, como está falando, as multas são muito altas, né? E o que acontece hoje? A empresa vai dizer para a Receita o que ela está fazendo. É como a declaração de imposto de renda da pessoa física. Né? Se você falar que ganhou tanto e não recolheu o imposto, vai vir a malha fina. Então, isso hoje é a malha fina das empresas. Sim. As empresas vão enviar essas informações para a Receita Federal e no final do ano a Receita Federal vai conferir para ver se aquilo está dentro do padrão. Se não estiver dentro do padrão, pode vir uma penalidade. Então a gente entende que a saúde não é só a saúde física, né? Ela envolve todo esse processo. Não adianta às vezes uma empresa, mas eu remunero bem meu colaborador, mas eu não estou cuidando também da saúde dele, do futuro dele, da aposentadoria dele, se ele não tiver devidamente registrado, né? Não digo só registrado na carteira assinada, é na função correta, né? Com o ambiente de trabalho correto, com a estrutura da onde ele trabalha correto, isso tudo vai impactar lá na frente. Então, a gente entende que o E-Social trouxe não só essa questão da necessidade de alguns exames, mas também faz parte do cuidado da saúde da pessoa como um todo, enquanto trabalhador, não é isso, doutor? Exatamente. A empresa precisa estar organizada, precisa cumprir todas as finalidades da legislação, quer dizer, fazer todos os documentos, porque isso vai dar a ela um norte,
na hora de fazer, né, o funcionário fazer os exames, ir ao médico uma vez por ano, Entender da importância disso. avaliar os riscos, corrigir riscos. Tinha uma ideia, né, por falta de conhecimento anteriormente, é o seguinte: eu tenho que fazer um exame porque eu tenho que assinar minha carteira. E a gente, tendo conhecimento agora de tudo isso, o que a gente percebe? Que não é só assinar a carteira, não é porque eu preciso ir lá fazer o exame de sangue, porque senão eu não registro, não. É um cuidado que para você tem que estar bem para começar a trabalhar, você tem que se manter bem no seu ambiente de trabalho. Então, por isso que também a importância desses exames periódicos, né? Tem um aspecto importante que é o seguinte: hoje, por exemplo, você não consegue mais emitir um atestado de saúde ocupacional muito tempo depois que o funcionário está trabalhando. Porque todas essas informações que vão via sistema, por exemplo, impactam na questão, por exemplo, da comunicação de acidente de trabalho, do CAT. Né? Você não pode emitir uma CAT se o seu funcionário não está registrado. Fazer o PPP, que é um programa que define essa questão da aposentadoria especial, e esse PPP hoje é online, você tem que informar todas as alterações mensalmente dentro do E-Social. Então, se você não informa e a empresa é obrigada a entregar o PPP quando o funcionário é demitido, ele vai lá no Ministério do Trabalho, cobra da empresa, a empresa não tem para informar, quer dizer, além de pagar, ainda tem a multa, essas coisas todas. Essa questão envolve isso. A saúde do trabalhador, porque você, detectando os riscos, você vai poder tentar fazer alguma coisa para minimizar esses riscos. Por exemplo, tem uma máquina que faz muito barulho. Você tem condições de fazer alguma coisa, por exemplo, para cercar esse barulho. Botar um tapume. Diminuir a exposição ao ruído. Né? Se tem exposição, por exemplo, à poeira, pode usar uma máscara, PPF e tal. De acordo com a... E os colaboradores, assim, eles são orientados? Em que momento acontece isso? Porque às vezes até o simples fato de um colaborador ter que usar uma máscara que está prevenindo uma doença para ele mesmo, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de entender a importância disso. Essa orientação cabe às empresas ou isso faz parte, por exemplo, dos serviços que a clínica oferece? Por exemplo, né, a gente vai falar um pouco aqui mais para frente que os serviços que a clínica de vocês hoje ela oferece, né? Esses treinamentos, essa informação, porque eu penso assim, a pessoa ela tem que ter consciência do que ela está sendo exposta para que ela também entenda a importância dessa proteção, porque a empresa cabe oferecer a estrutura, mas se o colaborador também não tiver a consciência do que ele precisa fazer, né, tudo tem que estar interligado. A parte da Receita Federal é responsabilidade do CNPJ, a empresa manter a estrutura para aquele colaborador também, né, e a clínica entrando, cuidando da saúde desse colaborador. Então, em que momento que o colaborador ele é orientado, né, no dia a dia da importância dessa estrutura que ele precisa usar? Também é obrigação da empresa conscientizar e treinar. Essa questão de treinamento, existem treinamentos específicos dentro de determinadas normas regulamentadoras. Por exemplo, trabalho em altura, Sim. Você precisa fazer, precisa ser treinado. Opera uma máquina. Operador de máquina. Confinamento. Trabalho em espaço confinado, outro tipo de treinamento. A ocupacional tem condições de fazer esse treinamento. A responsabilidade é da empresa. Então, nós temos condições de fazer vários tipos de treinamento aqui, mesmo dentro da ocupacional. Outros tipos de treinamento precisam ser feitos dentro da empresa. A gente tem condições também de mandar um técnico lá para fazer esse treinamento, né, desde que isso seja agendado e tal. É importante que o colaborador seja muito bem orientado, porque eu falo sempre aqui, quando atendo os funcionários, o seguinte: essa questão de usar máscara, usar protetor auditivo, é obrigatório? É obrigatório. Mas é principalmente uma proteção para o indivíduo. Às vezes tem alguns que estão relaxados, não querem usar, mesmo que a empresa ofereça e tenta obrigar, mas isso é importante porque isso, a própria saúde do trabalho. Eu falo sempre, eu vou continuar aqui, a empresa vai continuar lá e você vai ficar doente. Sim. Então é importante que o colaborador seja muito bem orientado. E ele tem que fazer porque isso é a saúde dele. Amanhã ele vai ficar velho, doente e sem ter a quem recorrer, porque quando ele precisava fazer, ele não fez.
Ou às vezes a pessoa acha, né, tem aquele conceito errado de tipo assim, ah, não, eu sempre fiz assim, nunca aconteceu nada comigo. Às vezes é uma coisa que é acumulativa e aí lá na frente o cara vai ter, um indivíduo vai apresentar um problema de saúde que foi referente àquela exposição excessiva que ele teve no passado. A perda auditiva mesmo é uma delas, né? Que a perda auditiva ela não acontece de hoje para amanhã. A perda auditiva ela vai sendo aos poucos, ela vai acontecendo aos poucos e vai sendo cumulativo. E você pode até estabilizar a partir do momento que você cessa a exposição ao agente, né? Nesse caso o ruído. Mas você não consegue fazer com que essa audição volte ao normal. Né? Então, e aí, às vezes a pessoa já ela tem essa imagem de que tipo assim, ah, não fiz isso, não deu nada, não deu hoje, né? Mas lá na frente a conta chega. Então, aproveitando assim, sobre esses serviços que a Ocupational Center oferece, né? A gente já viu aí, tem treinamentos, tem as consultas, o que o senhor pode contar pra gente, assim, o que a clínica hoje realiza e como esses serviços impactam, né, no dia a dia das empresas? Então, além do atendimento médico em si, né, a consulta para emissão do ASO, nós temos aqui, podemos oferecer espirometria, audiometria, né, que é feita pela doutora Estela, os treinamentos, técnicos de segurança para poder estar indo nas empresas orientar, fazer os treinamentos que tem que ser feitos lá na empresa, fazer os treinamentos que são feitos aqui. Documentação. Né? Preparamos também todo tipo de documentação relacionado à segurança e saúde do trabalhador, todos eles, PGR, o LTCAT e o PCMSO, que são os mais importantes. E assim, além disso, a gente dá também assessoria às empresas. Às vezes tem uma situação com um determinado colaborador, a gente está pronto para ajudar, para orientar, para dizer como é que ela deve se portar nessa situação. Emissão de CAT nós podemos fazer, emissão de PPP nós podemos fazer também. Então a gente está preparado para assessorar as empresas em todos os aspectos. E a clínica também oferece outros serviços, né, doutor Jaurinho? Além dos serviços para a empresa. Por exemplo, vocês têm aqui psicólogos, né, clínicos também atendem de uma forma geral. Podemos agregar isso também, entendeu? Algumas empresas, por exemplo, precisam fazer um teste psicológico para admissão do funcionário, uma avaliação para admissão do funcionário em alguma função específica, por exemplo. Essa questão, por exemplo, do espaço confinado. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar em espaço confinado. Se ela não for muito bem equilibrada, porque ela vai entrar num buraco. Né? Eu, por exemplo, não consigo fazer. Se eu tiver que fazer uma ressonância, para mim já é confinamento. Então, vai entrar num buraco que não tem, só tem uma entrada e uma saída. Né? Então, às vezes precisa fazer esse tipo de avaliação. Né? Um teste de equilíbrio, por exemplo, a gente pode fazer também, quando for necessário. Então, a gente está preparado para isso. Nós temos, né, neuropsicóloga, temos 2 psicólogos que atendem a parte clínica também. Temos médico clínico, vascular, que também são serviços que a clínica também oferece, não necessariamente para a empresa, né, mas para a população de uma maneira geral. E temos também assim, convênio com a clínica radiológica, com o laboratório, que facilita bastante para a empresa não precisar ficar uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá. Né? O laboratório, por exemplo, o funcionário vai no laboratório, tira o sangue, ele não precisa se preocupar. Nós mesmos nos encarregamos de trazer esse exame para cá, para quando vier fazer a consulta, já está tudo prontinho. O raio-x está aqui, o exame do laboratório está aqui, não precisa ficar procurando. Aqui na nossa região a gente tem muitas empresas assim que trabalham com máquinas e equipamentos que geram muito ruído. E eu queria aproveitar esse momento agora até para a Estela, que é fono especializada em exames de audiometria, que explicasse mais para a gente sobre a relevância desses exames, né? Qual a importância disso no dia a dia? A gente tem muita empresa de mármore e granito, a gente tem empresas aí com equipamentos, né, de muito ruído, e a gente sabe que isso no dia a dia impacta muito a rotina do trabalhador. Como que esse trabalhador é avaliado? Ele precisa ser avaliado com frequência? Em que momento que tem que se preocupar? Quais as funções, por exemplo, que precisam passar por esse exame? Porque às vezes a pessoa acha, o meu trabalho não precisa disso. Mas às vezes até dentro do estabelecimento comercial, ali dentro do comércio, o simples fato da gente desligar uma cortina de ar já dá um alívio auditivo, né? A gente fala, nossa, que alívio, eu nem percebi que eu estava num ambiente tão barulhento, né? Você fica o dia todo ali e não percebe que aquilo está te incomodando tanto. Então, queria que você falasse para a gente um pouco sobre esses exames. A audiometria é um exame que avalia a audição, onde a gente consegue identificar o que a gente chama de limiar auditivo, que é como se fosse
a quantidade mínima de energia sonora que a pessoa precisa para ouvir e entender. Porque, na verdade, não é só ouvir, né? A gente precisa ouvir e entender o que está sendo falado. E esses colaboradores que ficam expostos ao que a gente chama de níveis elevados de pressão sonora, ou seja, ficam expostos a ruídos, eles são mais suscetíveis à perda de audição. Então, a gente precisa fazer a avaliação no admissional, porque eu preciso saber como aquele colaborador está entrando na empresa. Porque às vezes a pessoa tem uma alteração auditiva, tem uma perda, nem sabe, né, ao longo da vida. Teve uma perda leve, então conseguiu desenvolver fala, linguagem de maneira natural, mas que tem uma alteração. Então, a partir de agora, ele precisa ser monitorado. Então, quando ele entra na empresa, ele tem que fazer audiometria para a gente ver como que ele está. Então, pelo menos uma vez por ano, essa audiometria tem que ser repetida, ou caso ele se afaste na hora do retorno ao trabalho, ele precisa, mudança de risco precisa, né, doutor Jauro? Então, assim, a gente vai avaliando e acompanhando, porque, como o doutor Jaurinho já falou, a gente tem ruído, algumas alternativas para ajudar no coletivo, né, como clausurar uma máquina, mas na maioria das vezes a gente tem que fazer o quê? Proteção individual, que é o uso do protetor auditivo. E vocês percebem que às vezes as pessoas têm medo desse exame? Quando chegam aqui, tem medo de descobrir que não está escutando direito, ou se o exame vai doer? É um exame tranquilo? Não, é um exame muito tranquilo, não é invasivo, não dói nem nada, mas as pessoas têm sim receio, até porque eles quase não conhecem, né? Não é um exame que todo mundo faz rotineiramente. Sim. Então é um exame que eles ficam nervosos, principalmente na admissão, porque eles ficam com medo de dar algum problema e não serem admitidos. E assim, a audiometria não é um exame que reprova, não, dependendo de se for uma função muito específica, que realmente precise muito da audição, aí a gente pode ter que fique reprovado por causa disso. Mas normalmente não é um exame que reprova para uma... É só para entender admissão. Em que condição aquela pessoa está, né? Para acompanhar. Porque se a gente começa a fazer o exame e percebe que alguma coisa começa a ficar alterada, então por que está alterado? Está usando o protetor realmente? Está usando corretamente, da maneira que tem que ser feito? Por isso o treinamento é extremamente importante. Eu falo que eu acredito muito que quando você entende o que acontece, fica mais fácil você se proteger. Sim. Então, por isso que quando você explica o que é que acontece, como é que essa perda acontece, aonde ela acontece, para aquele colaborador também é mais fácil dele se proteger, né? Uma coisa importante também que acontece nesse aspecto é o seguinte: o aparelho auditivo, ele é o primeiro a ser formado. Tanto que se fala aí essa história que o bebê escuta a mãe dentro do útero, isso é verdade. Que é o primeiro que é formado, o primeiro sistema que é formado. Mas também, quando ele é agredido, ele não se recupera. Isso é uma informação muito importante. Então, assim, né? Essa perda leve, às vezes não repercute muito. Mas porque, perdeu. Porque não é no tom que a gente conversa. Então você tá ouvindo tudo. Só que lá atrás, o seu aparelho auditivo está sendo destruído. E aquela parte que foi destruída não recupera mais, não regenera mais. O ouvido não tem poder de regeneração. Não tem poder de regeneração. Perdeu. E é um tema muito interessante que a gente pode guardar para um próximo bate-papo. Já vou catando a Estela aqui. É a importância dessa questão dos sons hoje, né? A gente tem muito fone de ouvido, as pessoas ouvindo muito alto, o celular, os áudios, né? Quantas são as pessoas que estão o tempo todo conectadas, não só no trabalho, mas no dia a dia, criança, bebê, em que volume que está exposto a isso? Então já fica a dica aí para a gente conversar mais sobre isso. Isso é muito importante para as empresas, por exemplo, que às vezes ele usa o protetor, e ele apresenta uma perda. Mas esse funcionário, por exemplo, ele toca num conjunto. No fim de semana ele está... E ele pode, se a empresa não se prevenir, não fizer tudo alegar que adquiriu na empresa. Então tem muitos aspectos que estão em jogo. São muitos detalhes, né? Muitos detalhes, muitas coisas. Às vezes funcionário, às vezes que faz até para ficar doente. Sim. Então o que acontece com relação à empresa? É importante para o empresário. Ele tem que ter os meios para se defender quando... E qual é o meio para ele se defender? É ter todos os exames, é ter
É treinar, é treinar, orientar, né? orientar. E vocês percebem, assim, essas empresas que investem nesses treinamentos, nessas informações, que se preocupam em não só cumprir a lei, porque às vezes a gente tem essa coisa assim, ah, não, vou fazer porque eu sou obrigado. Não, mas eu sei o quanto aquilo é importante para o ambiente, para a saúde da minha empresa como um todo. Vocês percebem que essas empresas são mais beneficiadas na qualidade dos colaboradores? Eu falo isso porque às vezes na farmácia a gente tem umas parcerias com as empresas também, e a gente vai lá e faz, por exemplo, aferição de pressão, uma campanha de saúde e de glicose. Tem empresas que a gente chega e fala assim, dá prazer da gente ir, porque os colaboradores, você vai aferir a pressão, tá todo mundo em dia, a glicose tá bem, você vê que o colaborador tá saudável. Em compensação, eu já tive a oportunidade de estar em empresa, que a pessoa estava trabalhando num ambiente completamente estressante, não só fisicamente, a nível de ruído, de trabalho, e a maioria dos colaboradores estarem hipertensos no ambiente de trabalho, ali todo mundo com a pressão alta, trabalhando. Aí você fala assim, meu Deus, essa empresa aqui é doente. Então, assim, vocês conseguem ter essa percepção? Não tem nenhuma dúvida. As empresas que são organizadas, as empresas que atendem à legislação, as empresas que se preocupam com a saúde do trabalhador, os trabalhadores estão muito mais satisfeitos do que os outros, que não dão importância nenhuma. Trabalham né? muito melhor, produzem mais. A gente não tem que ter mais aquela visão de tipo assim, ah, não, meu dinheiro está no bolso, eu estou feliz. Não, porque você às vezes ganha bem, mas está num ambiente estressante, insalubre, e às vezes numa condição, né? Tudo que a empresa oferece para o empregado, que dá para ele conforto e segurança, é importante. Eu vi uma situação, por exemplo, numa empresa aí, que não é obrigada a fazer isso, mas que faz convênio com farmácia para o trabalhador poder adquirir o remédio quando ele precisar e descontar no final do mês no pagamento. Às vezes, se você é pego desprevenido no fim de semana, por exemplo, né, com uma criança doente, precisa gastar aí 100, 200, 300 reais, que às vezes é muito para um trabalhador, né, mas ele tem a segurança de ir lá adquirir. Isso dá satisfação para ele. Sim, a gente percebe muito isso. Vincula ele mais com a empresa. Isso é muito importante. A garantia de que a família está bem. Tá não é só ele, né? Exatamente. Com a minha necessidade atendida. E às vezes o cara é o responsável pela família mesmo, é o responsável para colocar renda naquela casa. E se ele está bem de saúde, automaticamente a família... E se a família, ou se o filho dele, ou a esposa, ou seja lá quem for, a mãe e tal, né, está numa situação desconfortável, na segunda-feira ele não vai trabalhar exatamente. com segurança. Ele não tem essa segurança. Isso é muito importante. Fantástico. Então, hoje, assim, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês. O assunto é muito extenso, né? Se a gente for falar sobre cada um desses temas que a gente falou aqui, tem bastante coisa, a gente vai voltar a falar, com certeza. E o quanto estar seguro no ambiente de trabalho e o quanto isso é relevante no nosso dia a dia, isso é fantástico da gente ter certeza que nas empresas que a gente está bem, a gente está com saúde, a gente está trabalhando num ambiente seguro. Né? Eu quero lembrar a todos, aproveitar a oportunidade da importância não só disso tudo que a gente falou aqui, mas também da vacinação, né, dos colaboradores. Hoje a gente tem uma sala de vacinação na farmácia, a gente também realiza o serviço de vacinação nas empresas, caso as empresas queiram. A gente está no período chegando o inverno, então gripes, resfriados e outras doenças, as pessoas acabam estando mais expostas a isso. Então, isso também faz parte da saúde e da segurança, né, de estarmos saudáveis. Muito obrigada por compartilharem o conhecimento conosco. Espero em breve que a gente volte a falar sobre os assuntos relevantes. A saúde não só dos trabalhadores, né, doutor? Não só dos trabalhadores, mas a saúde de todos nós, porque mesmo que a gente está trabalhando, às vezes não numa empresa, mas na nossa casa, no nosso dia a dia, esse conteúdo é importante para cada um de nós, né? Estarmos saudáveis. O assunto é importante, né? Essa área de segurança e medicina do trabalho é extremamente vasta, então nós podemos aí conversar aí dias e mais dias. É um prazer e espero que isso aí dê frutos. Né? Se tiverem dúvidas, mandem as perguntas, a gente volta para responder. Espero que essa iniciativa seja benéfica para as empresas e para os trabalhadores. Né? Nós estamos à disposição. Muito obrigada, gente. Muito obrigada e até a próxima.